Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 28. Estou falando e acabei esquecendo de abrir a minha Bíblia. Mateus 15, verso 28. Eu quero pensar com vocês sobre o texto da mulher cananeia. Mateus, capítulo 15, verso 28. Eu quero orar com você antes de nós darmos introdução à palavra de Deus e acerca daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e por mais uma manhã nós podemos estar reunidos no nome de Jesus. Aonde quer que os teus filhos estejam agora, Senhor, sejam em casa com suas famílias, sejam, Senhor, em merecidas férias, descansando com seus familiares, seja, Senhor, aonde quer que eles estejam, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações poderosamente, que o teu Espírito Santo nos ministre, Senhor, que o teu Espírito Santo construa algo novo e poderoso nas nossas vidas, Senhor. Pai, nós queremos, ao terminar essa reunião, terminá-la dizendo: o Senhor falou comigo, o Senhor me edificou. Por isso, Senhor, nós colocamos este momento, o momento da Tua Santa Palavra na Tua presença, e pedimos: fala com os Teus filhos poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 28, nos diz o seguinte: e Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Eu quero falar, quero pensar, eu quero orar com você aqui no nosso último culto de celebração de 2020, sobre fé. O tema do que eu quero falar com vocês é uma grande fé. Na cabeça de muitos, quando der 31 de dezembro, meia-noite e 59, virar para meia-noite, né? Todos os problemas ficarão para trás e não vai existir mais nada pela frente, porque algo novo surgiu. Pode até ser. Pode até fazer sentido para algumas pessoas. Mas algo que eu quero entrar no meu coração neste novo ano que vem por aí é com uma grande fé. Nós sabemos que o começo de 2021 não vai ser fácil. Teremos muitos desafios pela frente. Teremos muitas situações que nos desafiarão, que vão nos fazer pensar, que vão desafiar a nossa fé. Por isso que a mensagem que eu quero trazer ao seu coração aqui é uma grande fé. Eu não sei se você já viu aqueles comerciais de TV em que eles vendem aqueles aparelhos de musculação e eles sempre colocam o cara para fazer o comercial, é um cara forte, zero de gordura, e nos remete a seguinte mensagem: se eu comprar este aparelho eu vou ficar igual a ele. Até quando você faz inscrição da academia, né? Quando você faz inscrição da academia, você acha o seguinte: só de você ter assinado o cheque ou digitado a senha do cartão de crédito na maquininha, você já fica forte. Mas esquece-se que para chegar naquele do jeito que, por exemplo, o ator está fazendo no comercial, ou do objetivo que você tem ao fazer academia, vai exigir algo de você. E é assim também quando nós olhamos muitas vezes a vida de outras pessoas que estão vivendo e conquistando coisas em suas vidas, que estão em certo momento sendo abençoadas por Deus, e nós olhamos e falamos: vai ser assim na minha vida também. Mas nós nos esquecemos muitas vezes do caminho de fé, da jornada de fé que muitos de nós temos que percorrer para chegar a alguns lugares. E é isso que eu quero falar com você, sobre uma grande fé.
E o texto que nós vamos ler, que nós lemos aqui, que nós vamos estudar aqui nessa manhã, é relativo a uma mulher que Jesus elogiou. Olha o que diz o texto, mais uma vez, 15 e 28. Jesus elogiou essa mulher dizendo: mulher, grande é a sua fé. Mas o grande problema, se assim eu posso dizer e denominar problema, de ter uma grande fé, é que muitas vezes essa fé, ela é testada e ela é refinada nas dificuldades. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Olha o que o apóstolo Pedro nos escreve: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que parece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Salmo de número 11, verso 5 diz: o Senhor prova o justo e o ímpio. A nossa fé é provada. E eu quero usar como exemplo a mulher cananeia. A fé dessa mulher sobreviveu a 4 exigentes testes de fé. A minha fé e a sua fé, segundo o que aconteceu com essa mulher, deve ser provada e testada para que ela se torne uma grande fé. E o primeiro grande teste, o primeiro grande teste dessa mulher, uma grande fé resiste ao teste do problema. No verso 22 de Mateus 15, verso 22 de Mateus 15, diz o seguinte: olha o que a mulher diz. Olha o que aquela mulher diz para Jesus: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. O olhar de um pai, o olhar de uma mãe sobre o filho, sobre a filha, no caso aqui, que sofria muito. Um olhar de sofrimento, um olhar de dificuldade, um olhar de luta, um olhar de prova, o olhar do pai que enxerga o filho sofrendo. O pai que enxerga o filho sofrendo e tenta fazer algo, tenta buscar algo para que aquele quadro se mude. Mas antes eu queria mostrar para vocês o contexto dessa mulher. Eu vou ler para vocês as anotações que eu fiz aqui sobre o contexto dessa mulher. Ela era uma mulher cananeia. Era membro de uma remanescente, da magnífica e antiga civilização fenícia. Era uma pagã que se envolveu numa religião estéril e sem vida de Astarte. Sua filha, que provavelmente se envolveu com o ocultismo, tornou-se uma vítima de possessão demoníaca. Sua possessão e gritos periódicos e comportamento convulsivo aterrorizava sua mãe. A mãe, vendo aquela situação, sabia que a sua filha precisava de ajuda. E desencantada com a impotência da sua religião, a mulher cananeia percorreu um longo caminho ao encontro de Jesus, que estava nas regiões de Tiro. Este é o quadro daquela mulher. Agora a pergunta que eu dirijo a você:
Que tipo de adversidade você está enfrentando? O seu problema pode ser uma doença. Você pode estar hoje com uma dificuldade financeira. Você pode estar passando por uma crise relacional, crises familiares, crises na sua vida profissional. Eu não sei. Uma adversidade, geralmente, o que ela é considerada? O inimigo. Mas as adversidades nos levam face a face com Cristo. Como aconteceu com aquela mulher. Uma adversidade nos ajuda o quê? Conforme aconteceu com aquela mulher, a nos libertar dos nossos ídolos, a nos libertar a renunciar melhor à nossa autossuficiência. Porque muitas vezes somos autossuficientes diante das dificuldades, das situações que nós enfrentamos. Observamos que aquela mulher cananeia, a situação que ela enfrentava, quando ela recorreu a Jesus, obrigou a ela o quê? A renunciar à sua religião, sem esperança, e a se aproximar de Jesus Cristo. O teste do problema da grande fé nos aproxima de Deus. O segundo teste de uma grande fé. Uma grande fé resiste ao teste, sabe do quê? Da oração sem resposta. Dentro do texto, no verso 23, Mateus 15, 23, nos diz o seguinte: 15 e 23. Mas Jesus, olha o que diz a Bíblia, não lhe respondeu palavra. Jesus não respondeu àquela mulher. Uma mulher que chegou desesperada diante de Cristo. Uma mulher que chegou desesperada diante de Deus. E o que nós observamos? Que Jesus ficou em silêncio absoluto. Absolutamente quieto. Nenhuma palavra de encorajamento saiu dos seus lábios. Nada. Já aconteceu com você de você bater a porta do céu em oração e aí você fica no vácuo, parece que não tem ninguém em casa? Já aconteceu isso com você já? Vou orar, Deus vai falar comigo. E você ora, se rasga diante de Deus. Só que aí parece que a sua oração não passou do teto do seu quarto. Irmãos, não há nada mais angustiante do que orar e sentir que nós estamos falando com o teto. Não existe nada mais angustiante e difícil. Mas sabe uma coisa que eu aprendi com este silêncio? Eu aprendi que o silêncio de Deus nos prova. Eu aprendi que durante momentos do silêncio de Deus é que a nossa fé é provada. É testada. Eu aprendi que mesmo diante do silêncio, eu não estou sozinho. Abraão suportou 17 anos de silêncio antes de Isaac nascer. Deus falou com ele, e ele aguardou 17 anos. Moisés suportou 40 anos de silêncio no deserto seco, quente e estéril, na terra do Sinai, antes de Deus chamá-lo para a sarça, que é onde foi na sarça que ele teve uma experiência poderosa com o Senhor, e viu o Senhor face a face. A oração urgente de Maria, sobre a doença do seu irmão. Sabe o que aconteceu? Jesus, nosso Senhor, ele esperou 2 dias antes de embarcar na sua jornada para Betânia. E o que acontece com Lázaro? Lázaro morre. Por que a demora de Jesus, sendo que o amigo dele estava doente? Sabe, irmãos, um Lázaro ressuscitado glorifica mais a Deus do que um irmão curado.
Um Lázaro ressuscitado glorifica mais a Deus do que um irmão curado. Salmo 18:30 nos fala que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A Bíblia nos diz lá em Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito. Seus aparentes atrasos, meu irmão, não são sem propósitos. Muitas vezes esses silêncios podem trazer algo sobre as suas emoções, pode trazer aflição sobre você, mas fortalece a nossa fé, porque quando confiamos, a nossa confiança no Senhor é renovada. Uma grande fé resiste ao silêncio do céu. Marque aí no seu caderno. Uma grande fé resiste ao silêncio do céu. Terceiro grande teste de uma grande fé. Uma grande fé resiste ao teste da indiferença. A parte B do verso 23 diz o seguinte. A parte B do verso 23. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Os discípulos de Jesus, aqueles homens que se tornariam os patriarcas da igreja, os caras que fizeram a diferença, os caras que eram discípulos de Jesus, os caras que foram chamados, os caras que caminhavam lado a lado, os caras que enxergavam tudo que Jesus fazia. Falou o seguinte: Jesus, despede-a porque vem clamando atrás de nós. Agora eu te pergunto algo. Você gostaria de pedir aconselhamento para um desses homens? Homens que viram aquela mulher como um incômodo. Homens em que a necessidade daquela mulher os irritou. Homens em que as petições dela tirou eles do sério. Estava frustrando os objetivos dele. Estava interrompendo a programação deles. Porque eles tinham uma programação para aquele dia. Eles viam que aquela mulher como um problema. Eles não tinham vontade de lidar com aquela situação. Sabe, irmãos, não é só o silêncio do céu que nos prova, mas o mesmo acontece conosco, com a indiferença dos outros. Muitas vezes depositamos muita expectativa nas pessoas, mas nos esquecemos que a nossa resposta vem do céu. Nos esquecemos que a nossa resposta vem de Deus. Os discípulos não entenderam Jesus. Os discípulos não tinham perspectiva do céu. Sabe por que muitas vezes você fica frustrado? Porque você deposita a sua esperança nas pessoas. Você espera que alguém te fale algo. Eu espero que, irmãos, querido, amado, espere no Senhor, porque a minha resposta e a sua resposta vem de Deus. Às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor veem os nossos problemas, os seus problemas, as suas situações, sabe como o quê? Como um aborrecimento, em vez de uma oportunidade de ajudar. E você espera isso, que as pessoas vejam a minha situação como uma oportunidade de ajudar, mas elas enxergam aborrecimento. E é triste dizer isso, muitas vezes a atitude das pessoas é como foi dos discípulos: despede-a, graça, vai embora, Deus vai te abençoar. Nós precisamos entender que, indiferente da indiferença das pessoas que estão ao nosso redor, indiferente de tudo aquilo que acontece à sua volta, continue buscando a Jesus. Sabe por quê? Porque Ele conhece a sua necessidade, Ele entende a sua dor, Ele se importa com você.
Você pode estar procurando uma muleta para se apoiar, em cima de uma pessoa para se apoiar, mas eu quero te falar algo: apoie-se sobre a rocha que é Jesus Cristo, porque nesta rocha você pode descansar. E quarto e grande último teste: uma grande fé resiste ao teste da humildade. Uma grande fé resiste ao teste da humildade. Tiago capítulo 4, verso 6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Olha a resposta de Jesus a essa mulher. À vista de muitos, Jesus humilhou ela. Mas em certo sentido, Jesus colocou ela no lugar dela. E ele diz lá em Mateus 15, 24, no texto que nós lemos: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Essa era a última coisa que aquela mulher queria ouvir. Porque ela ouviu falar de Jesus, ela sabia que Jesus fazia, ela sabia do que estava acontecendo, que ele estava realizando. A última coisa que ela queria ouvir era isso. Mas ela não desanimou. E em Mateus 15, 24, Jesus diz: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Em Mateus 15, 25, Jesus fala para ela. Ela fala para Jesus, a mulher veio, olha só a postura dela. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Humildade. E Jesus continua testando a fé daquela mulher. Em Mateus 15, 26 ele diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus pela segunda vez corrige aquela mulher. Ele insistiu que a bênção de Israel pertencia aos judeus e não aos gentios. E ainda ele chama aquela mulher de cachorrinho. Se Jesus tivesse dito isso na sociedade de hoje, iam falar o que dele? Que ele era machista, que ele era soberbo, que ele humilhava as pessoas. Mas nós estamos vendo a fé de uma mulher sendo testada. Ela colocando a humildade em prática. E ela se recusa a desistir. E em Mateus 15, 28, olha o que ela diz para Jesus. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Presta atenção, irmãos. Ela não apenas recebeu uma repreensão ali de Jesus, como ela o honrou em resposta. Ela disse: sim, Senhor. Não e Senhor não pertencem à mesma frase. Agora, sim, Senhor pertencem aqui à mesma frase. E a palavra nos mostra que isso agradou ao Senhor Jesus. A palavra nos mostra que Jesus elogiou a sua fé. A palavra nos mostra que além de elogiar a sua fé, ele concedeu o seu pedido. O que eu aprendo com essa mulher? Você precisa tirar para mim, por favor. O vídeo está atrasado, aí eu fico olhando o vídeo atrasado, entendeu? O que eu aprendo? Eu aprendi que essa mulher tinha uma grande fé. Porque ela suportou todas as adversidades. A palavra me mostra que aquela mulher não entrou em colapso. A palavra me mostra que aquela mulher não parou. A palavra me mostra que aquela mulher não desistiu. Ou desmaiou por causa das dificuldades.
mas ela perseverou até que o Senhor lhe concedeu o seu pedido. Talvez você, neste ano tão difícil, você tenha perdido o seu emprego, você tenha fracassado no seu negócio, ou você está passando por uma provação gigantesca. Eu quero dizer algo, como essa mulher cananeia, meu irmão, vista-se de humildade. O céu pode estar em silêncio para você, suas orações podem estar parecendo que não são respondidas, mas eu quero lhe dizer algo, há sempre a possibilidade de um sim, quando não existe um não. Há sempre a possibilidade de um sim. E quando Deus terminar com você, quando 2021 chegar, quando tudo passar, lá na frente, quando tudo passar, você insistiu, você perseverou, você permaneceu firme, enquanto muitos estavam desistindo pelo meio do caminho, você permaneceu firme, com a sua fé inabalável, confiando. Sabe o que vai acontecer com você? Quando Deus terminar com você nesse sentido, muitos olharão para você e falarão assim para você: grande é a sua fé. É nisso que eu creio. Você precisa de salvação, meu irmão, venha a Ele. Você precisa de um milagre, venha a Ele. Você precisa de um milagre na sua casa, venha a Ele. Você precisa de um milagre na sua empresa, venha a Ele. Você precisa de uma direção, venha a Ele. O que você precisa hoje, venha na direção dEle. Porque Ele é a nossa resposta. Eu quero convidar você a fechar seus olhos na sua casa, curvar a sua cabeça